pessoal, eu sou o Alexandre Rossi e esse aqui é mais um vídeo pro canal Rossi ASMR. Bom, estou voltando com os vídeos depois de um longo tempo sem postar. Bom, eu fiquei um tempo sem a câmera, mas também fiquei um pouco perdido no que diz respeito a ideias mesmo para o prosseguimento do canal. Eu tinha muitas ideias e não sabia muito bem por onde começar. E isso acontece bastante comigo. Quando eu estou num processo criativo, eu acabo tendo uma ideia em cima da outra e não gostando muito de nenhuma, e daí eu não me animo a fazer as coisas. Mas agora eu tô de novo com a câmera e pretendo continuar gravando. Não sei com qual frequência, assim. Eu quero tentar gravar uma vez por semana, mas não posso prometer nada, assim. Tô com mais algumas ideias de vídeos já consolidadas. E bom, queria pedir desculpas ao pessoal que é inscrito no canal, né? Mesmo eu já tendo dito que opções de ASMR não faltam, né, no YouTube. Mas mesmo assim, foi um longo tempo e bom, se alguém sentiu falta dos vídeos, eu peço desculpas. Então, no vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre alguns termos usados no cinema, e também depois conversar um pouco com você sobre o roteiro, uma coisa mais informal mesmo, assim, algumas dicas ou percepções minhas para quem está começando ou quem quer começar a escrever o roteiro. De novo eu vou pedir desculpas porque eu tenho cachorros e eles estão aqui do meu lado e eles podem latir a qualquer momento, então eu tento gravar o melhor áudio possível, mas peço desculpas se algum ruído ocorrer. Bom, eu queria começar então falando sobre termos específicos do cinema, que talvez vocês já tenham ouvido falar de alguns, só para explicar do que se trata, né? O que são esses termos. Eu tô com o meu note aqui do meu lado, ele não tá aparecendo, mas só para me dar uma ajudinha. Então, vamos ver. Tá. Nós temos, por exemplo, sequência. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, em sequência de ação, sequência de perseguição. O que é uma sequência? Uma sequência é um conjunto de cenas em um mesmo contexto. Ou seja, uma cena de ação, uma perseguição de carros, por exemplo. Uma sequência, ela contém várias cenas, porque pela descrição que eu vou dar de cenas vocês vão entender, mas dentro de uma sequência a gente tem várias cenas, só que elas pertencem ao mesmo momento do filme, né? No caso, eu posso começar na saída de um hotel. O cara pega o carro e um bandido vai na frente dele e eles vão até, sei lá, um beco, que já é outro local, outra cena. Mas a perseguição, ela contém as cenas que vão pelo caminho, né? Que até eles chegarem a esse beco tem diversas cenas. Por quê? Porque agora eu vou dar a definição de cena. Cena é o conjunto de ações em um mesmo espaço físico ou temporal. Ou seja, são todas as ações que acontecem no mesmo local ou em um espaço de tempo. Por exemplo, eu tô aqui nessa sala. Então, se eu fosse descrever essa cena, seria uma cena interna, sala, noite. Tô gravando de noite.
cada ação que ocorrer aqui no filme, eu conversando com alguém, vai ser uma cena. Quando eu mudar de lugar, se eu for pra rua, quando eu mudar de local, tem que mudar de cena. Ou seja, já não é mais a mesma cena. Se eu for conversando com a pessoa, se eu me levantar e for até a rua, já passa a ser uma nova cena, porque a gente mudou de local. Mas também poderia mudar de tempo. Eu tô aqui conversando com a pessoa na sala, e aí corta para 5 anos depois, eu e a mesma pessoa na mesma sala. Tem que mudar a cena porque mudou o espaço temporal. Ou seja, exatamente a definição, um conjunto de ações no mesmo espaço temporal ou no mesmo espaço físico. Espero que tenha dado para entender. É por isso que uma sequência pode ter várias cenas, porque, como eu falei, eu dei o exemplo da sequência de perseguição. Ela passa por diversos locais, então ela pode ter várias cenas, mas ela pertence ao mesmo contexto, ao mesmo momento do filme, por isso que a gente chama de sequência. Bom, próximo item. Plano. A descrição básica de um plano é o intervalo entre dois cortes. Toda vez que corta para uma nova imagem, é um novo plano. Isso que eu estou falando com vocês, por exemplo, agora, esse enquadramento que está aqui, mais ou menos na altura do meu peito, isso aqui é um plano só. Eu geralmente não tento cortar o mínimo possível nos meus vídeos, então os meus vídeos são vídeos de 1 plano, 2 planos, 3. Toda vez que corta, é um novo plano. E a decupagem feita pelo diretor, ela prevê justamente o conjunto de planos e enquadramentos. Geralmente tu corta de um enquadramento para outro. Então é isso, a descrição é bem simples de entender. Toda vez que corta, é um novo plano. Ele pode ter diversos enquadramentos, vou falar disso daqui a pouco. Da nomenclatura, no caso dos enquadramentos. Take ou tomada. Bom, take é a denominação que a gente dá para cada repetição na gravação de um plano. Por exemplo, na produção do filme, na hora de gravar, a gente anota ali na planilha do assistente de direção o número do take, que corresponde àquele momento, aquela vez que o plano foi gravado, para assim o montador na ilha de edição encontrar, localizar mais facilmente o material, assim. Então, eu sei que no take 2, na segunda vez que foi gravado, né, aconteceu tal coisa, o ator errou a fala. No take 10, valeu, a ação foi melhor. Então é isso, cada vez que tu liga a câmera para gravar um plano, o mesmo plano no caso, a gente chama isso de take. É aquele momento, é aquela versão do plano. É a nomenclatura para cada versão gravada do plano. E temos também o frame ou fotograma. O frame é como se fosse uma foto. A gente fala a gente fala não, por definição, um filme tem 24 frames por segundo, ou 24 fotogramas por segundo. Isso no cinema, né? No vídeo geralmente são 30 fotogramas por segundo. O que é isso? São as imagens paradas que formam a imagem em movimento. É como se fosse aqueles bloquinhos que não sei se vocês já fizeram isso, mas de pegar um bloquinho e desenhar em cada um dele, e cada uma das folhas, um bonequinho em uma posição um pouquinho diferente a cada folha. E daí quando tu passa o bloquinho, quando tu folheia ele rápido, o bonequinho se mexe. O frame é como se fosse cada folhinha dessa animação, dessa pequena animação que a gente faz de brincadeira. São várias fotos que formam a imagem em movimento.
cada imagem estática que forma a imagem em movimento. Vamos lá, o que mais temos? Agora vamos aos enquadramentos. Enquadramentos. Começando pelo plano geral. O plano geral é um dos planos mais usados no cinema. É o plano que estabelece a ação, geralmente, né, que é um plano mais aberto, que contextualiza a ação. É um plano em que insere os personagens no contexto daquele local, assim, um plano aberto, que mostra de corpo inteiro todos os personagens da ação. Eu vou ilustrar o que eu tô falando com imagens para ficar mais claro para vocês. Vou colocar umas fotinhos aqui do lado pequenas para vocês entenderem mais ou menos qual é o enquadramento. Então, o plano geral é um plano mais aberto que a gente usa para contextualizar. Plano médio ou plano inteiro. É bom salientar que essas nomenclaturas elas variam bastante, não há uma definição sobre isso. Por exemplo, aqui em Porto Alegre tem algumas escolas diversas de cinema e às vezes elas, nessa questão de nomenclatura de planos, elas variam. Então eu vou falar como eu aprendi, então tentar passar para vocês. O plano médio é um plano de corpo inteiro que é mais fechado que o plano geral, porém ainda mostra a personagem no seu corpo inteiro. Plano americano. Plano americano é um enquadramento um pouco mais fechado que o plano médio. Ele pega mais ou menos do joelho para cima da personagem. Meio primeiro plano, ou MPP. Todas essas nomenclaturas elas têm abreviações, né, que se usa mais frequentemente nas decoupagens, né? O plano geral é PG, plano médio é PM e esse que eu tô falando agora, o plano americano é PA e o meio primeiro plano MPP. Meio primeiro plano é um plano mais ou menos da cintura para cima, um pouquinho mais aberto que esse plano que eu tô falando com vocês agora, que na verdade tá pegando do peito para cima, né? O meio primeiro plano seria mais ou menos da cintura para cima. E vamos ao próximo, que é o primeiro plano. O primeiro plano é esse aqui. Esse plano que eu tô falando com vocês pode ser considerado um primeiro plano, que é mais ou menos do peito para cima ou dos ombros para cima, né? Do peito até os ombros, mais ou menos. Se for um pouquinho mais fechado, assim, até os ombros também é considerado um primeiro plano. Todos esses planos, vale lembrar, eles têm também um significado narrativo. Quanto mais perto tu estás da personagem, mais a sensação de introspecção tu tens, assim. Mas, obviamente, tu vai ter mais das reações, né, das expressões do teu ator, e vai internalizar mais, né, o filme vai ficar mais fechado, assim. Me fugiu a palavra correta agora, mas tem esse simbolismo também e nos enquadramentos que é bom pensar porque por que a gente está usando cada plano, né? Então, quanto mais próximo da personagem, mais expressões tu vais ter, assim, mais dentro da cabeça dela tu estás. Daí nós temos o close-up, o close, né, bem conhecido, que seria mais fechado no rosto mesmo, mais um plano fechado de rosto, mais expressões ainda tu vês. E depois nós temos o big close-up, que seria um plano mais fechado ainda, um close de alguma parte do rosto da pessoa. Geralmente se usa bastante dos olhos, né? Mas também pode ser da boca, nariz, qualquer parte do rosto.
rosto, um big close-up. E também nós temos o plano detalhe. O plano detalhe pode ser uma parte do corpo. É um plano bem fechado, por exemplo, nos dedos, na mão. Se for um plano bem fechadinho nos dedos, a gente chama de plano detalhe. Ou um plano em algum objeto. Quando tu mostra detalhadamente, focando só um objeto de perto, chamamos de plano detalhe também. Vamos ver o que temos mais aqui. Plano conjunto. Plano conjunto é um plano, digamos que seria meio que um plano médio com mais personagens, assim. É um plano que envolve mais personagens. Na verdade, essa nomenclatura de plano conjunto ela pode ser usada junto com outras nomenclaturas, porque isso não é exatamente um enquadramento, mas é uma denominação. Tu podes ter um plano médio conjunto, tu podes ter um meio primeiro plano conjunto. É só uma denominação para na decupagem a gente esclarecer que tem mais de uma pessoa, mais de um personagem no mesmo plano. Aí nós temos também o grande plano geral, que é um plano mais aberto que o plano geral. E na verdade ele contextualiza o macro, né? Por exemplo, é um plano, daqueles planos de helicóptero, que tu vê toda a cidade, tu vê o local da ação, mas não contextualiza como o plano geral que estabelece. Esse plano ele estabelece o macro, assim, ele é muito aberto. E aí nós temos ângulos de câmera também, que, por exemplo, o plongé, que é um ângulo, não é um enquadramento. Tu podes ter também, novamente, um plano médio em plongé, um meio primeiro plano em plongé. O que é o plongé? Nada mais é que o ângulo de cima para baixo. A gente geralmente aponta assim com os dedos para mostrar o lugar de onde a câmera está gravando. Então por isso que eu tenho essa mania de fazer assim. O plongé é quando a câmera filma de cima para baixo. Plongé em francês é mergulho, então faz todo sentido. Então nós temos o plongé de cima para baixo. Também esse ângulo é usado com uma simbologia forte de diminuição da pessoa filmada, de rebaixamento. Quando tu quer inferiorizar uma personagem em relação a outra, por exemplo, tu pode usar o recurso do plongé, de filmar ela de cima para baixo. Ela vai ser diminuída. Ao contrário do contra-plongé. O contra-plongé nada mais é que de baixo para cima, obviamente, o contrário do plongé. E como na simbologia contrária, ele vai engrandecer, vai dar um ar de superioridade à pessoa filmada. Isso é uma convenção quase, essa simbologia, que pode ser quebrada. Qualquer regra pode ser quebrada, mas é bom vocês saberem que isso existe. Nós temos também outros ângulos, como o over the shoulder, que é quando, por exemplo, tem um diálogo e uma pessoa está de frente para outra e a câmera mostra só um pedacinho do ombro da pessoa que está falando e mostra a outra pessoa assim de frente, só para estabelecer o local onde as duas, a relação entre as duas, né? Então tu mostra uma pessoa sobre o ombro da outra, né? Isso é bastante utilizado em cenas de diálogo, né? Mostrar um pedacinho do ombro da pessoa que está de costas e um plano fechado da pessoa que está de frente. E nós temos também o Dutch Angle. O Dutch Angle é uma câmera fora de nível. Geralmente a câmera, como está agora, ela está num nível horizontal, padronizado, né? Horizontal. E o Dutch Angle é quando a gente geralmente quebra esse nível. A gente coloca
a imagem um pouco, posso dizer, tortinha, assim, com o nível horizontal na diagonal, digamos assim. Também tem um efeito que pode ser lido como uma simbologia de desequilíbrio, assim, ou da personagem ou do ambiente. Ele pode ser usado com essa intenção de um ambiente desequilibrado, mas é só uma das leituras que pode se fazer. Que mais? Não, era mais isso. Daí nós temos também os movimentos de câmera. Nós temos a panorâmica, que é quando a câmera gira em um eixo fixo, ou seja, por exemplo, a câmera está no tripé e ela se desloca para a esquerda, para a direita, mas ela está no mesmo eixo. Isso a gente chama de pan. A pan pode ser horizontal, ou a panorâmica pode ser vertical, pode ser horizontal ou pode ser vertical. Entenderam? Só que o eixo é o mesmo. Ela pode se mover nesse mesmo eixo. Panorâmica horizontal, panorâmica vertical. A panorâmica vertical a gente chama de tilt. Tilt up é quando é de baixo para cima. Tilt down, obviamente, de cima para baixo. O movimento. Não confundam com o ângulo de enquadramento. Isso aqui a gente está falando de movimento agora. Quando a gente movimenta a câmera de cima para baixo, tilt down, baixo para cima, tilt up. Pro lado é panorâmica. Nós temos também o traveling. O traveling, ele é o nome de um movimento e também é o nome de um equipamento. O equipamento é um carrinho, como se fosse um carrinho que se desloca por trilhos e que a câmera vai sobre ele. Para quê? Para fazer um movimento de traveling, que é um movimento lateral, que a câmera se desloca na horizontal, só que aí a diferença para a panorâmica é que ela não está em um eixo fixo, ela muda o seu eixo, ou seja, se a câmera estava aqui, ela vem para cá, por exemplo. Isso aqui é um traveling lateral, entenderam? Ela não está mais fixa no eixo, ela está se deslocando do eixo. E daí nós temos vários exemplos de traveling. Quando a câmera vai passeando pela cidade, por exemplo, mostrando diversos locais. O traveling ele pode ser feito sem o trilho de traveling. Como eu disse, ele é o nome do movimento também. Então não confundam uma coisa com a outra. Ele pode ser feito com diversos equipamentos de câmera. E ele pode ser lateral. E pode ser traveling in, que é quando o traveling se aproxima do objeto filmado. O traveling vai em direção ao objeto filmado, ele vai se aproximando. A gente tem, por exemplo, o plano inicial, o enquadramento inicial seria um plano médio, que eu falei para vocês antes, que é o corpo inteiro. E o final pode ser esse plano aqui, que é um primeiro plano. Para isso, a gente tem um traveling in, ele sai de um plano mais aberto e vai se aproximando. Isso aqui que eu estou tentando fazer é o movimento da câmera. O traveling out, ao contrário, ele sai de um plano fechado e vai acabar no plano aberto. Por exemplo, se eu quero revelar o contexto da cena de forma a surpreender o espectador com algum elemento que esteja na cena. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui e de repente a câmera abre e mostra um enquadramento mais aberto e mostra que tem uma outra personagem aqui do meu lado me ameaçando, ou seja, vocês entenderam, né? Fazendo alguma coisa, interagindo de alguma forma comigo. Só que no plano inicial não se nota isso. Ele pode ser usado como vários recursos, mas só para exemplificar,
traveling out e traveling lateral. Também é possível ter um traveling com curva, porque os trilhos do carrinho do traveling, eles possuem a opção de ter curvas, então tu podes ter um traveling que passeie mais ao redor do ambiente, se tu precisares. Que mais temos aqui? O zoom. Zoom também é um movimento de aproximação, só que ou de afastamento, só que ele é feito não fisicamente, ele é feito oticamente, pela lente, movimento de lente, né? Por exemplo, se tens uma lente que vai de uma milimetragem a outra, que não é uma lente fixa, tu tens a opção de utilizar o zoom. Tu inicia numa milimetragem mais aberta, que vai te dar um plano mais aberto, e fecha até um plano mais fechado. Obviamente, a diferença é que é um movimento óptico, um movimento de lente, e ele vai causar as distorções e efeitos da lente de acordo com a milimetragem, que são diferentes de uma simples aproximação da câmera ou afastamento. Isso, se vocês quiserem entender, tem que dar uma pesquisada mais sobre especificidades de fotografia. Eu não posso adentrar nesse tema aqui, senão vou me estender demais. Bom, sobre terminologias, por enquanto é isso. Tem mais algumas coisas, mas tô passando um basicão aqui para quem tiver interesse em começar, né? Eu queria falar agora mais informalmente um pouquinho sobre o roteiro, que é algo com o que eu trabalho também, que eu gosto bastante. E eu sei que tem várias pessoas que têm interesse e que têm vontade de iniciar nessa área. Passar umas dicas rápidas e que podem ser úteis assim para quem está começando, e um pouquinho da minha experiência. Bom, começar falando um pouco da parte técnica. A fonte, por exemplo, usada no roteiro é a Corriere New. O tamanho da fonte é o 12. Isso é um padrão mundial, tá? Ela é utilizada porque ela é uma fonte que replica, que imita as fontes antigas de máquinas de escrever. Então, no surgimento da era digital, essa convenção foi adotada justamente para unificar a fonte das duas nessa transição. Então, a fonte usada é Corriere New. Nós temos a parte de ações e a parte de diálogos. A parte de ações nós alinhamos à esquerda com uma margem maior, e a parte de diálogos, os diálogos do filme são sempre centralizados com uma margem reduzida. Aí nós temos o cabeçalho de cada cena. Quando muda a cena, nós temos que colocar um novo cabeçalho, indicando se a cena é interna, se ela se passa dentro de algum ambiente, ou fora, ou externa, o local do ambiente, né? O nome do ambiente, no caso. Por exemplo, essa cena aqui, eu falando com você, seria uma interna, sala, noite. Nós também temos que colocar no cabeçalho o tempo, né? Em que parte do dia se passa, se é noite ou se é dia. Geralmente só se coloca dia ou noite. Se quiser colocar especificidades, pode colocar entre parênteses, por exemplo, dia e depois entre parênteses entardecer. Poderia ser externa, jardim, dia, entre parênteses entardecer. Mas o mais importante é o fato de ser externa ou interna, o local e o tempo, né? Dia ou noite.
vários detalhes que eu recomendo muito. Eu acho que dá pra aprender muito lendo roteiros de cinema. E se vocês procurarem na internet, vocês vão achar vários sites especializados nisso. Tem sites que tem bancos de dados, bancos de roteiros de cinema. É só procurar por roteiros de cinema e leiam, porque vocês vão ver que o padrão é bem parecido e vocês já vão aprendendo. Dica básica: o roteiro não é uma obra literária, não é literatura, não é romance. No roteiro a gente escreve imagens, então pensem nisso, vocês estão escrevendo imagens, ou seja, é uma coisa mais descritiva, objetiva. Ou seja, se eu estou descrevendo essa cena, eu vou descrever Alexandre coloca sua mão sobre a mesa, porque é o que eu estou vendo. Eu não vou escrever, por exemplo, Alexandre pensa sobre o que vai falar, ele não tem muita certeza, ele está receoso nesse momento. Entende? Tu não tens como ver que eu estou receoso, que eu estou receoso, tu até tens, mas que eu estou pensando sobre tal coisa. Alexandre pensa no seu almoço de domingo. Tu não tens como ver isso. Então tu vais escrever exatamente, descrever o que está acontecendo no momento. Alexandre vai até a porta, ele abre, sua mãe entra. Na verdade, teria que ser mãe entra. Então pensem nisso, pensem como que vocês estão escrevendo imagens e descrevendo. A interpretação, eu sei que às vezes a gente, quando está começando, a gente tende a querer explicitar mais os sentimentos escrevendo, na verdade. Mas se vocês descreverem exatamente como vocês estão visualizando, os sentimentos eles vão estar lá para quem lê. Então essa é uma primeira dica bem básica para quem não tem noção nenhuma de roteiro. Pensem nisso. Escrever imagens. E agora falando um pouquinho mais sobre conteúdo, sobre um pouco da minha experiência. Ao longo dos anos, eu sou formado desde 2007, eu estou na área de cinema, no mercado audiovisual, acho que desde 2008, trabalhando como assistente de direção, roteirista, figurinista, algumas experiências como figurinista, mas escrevendo sempre roteiros. Eu fui percebendo que aí uma posição muito própria, que as histórias que mais me agradavam, com as quais eu mais me satisfazia, no caso as histórias que eu mesmo escrevia, eram aquelas as quais eu mais me colocava, eu mais expressava realmente o que eu queria dizer, o que eu estava sentindo, e não tentava escrever para ser aceito, escrever para alguém, escrever porque eu achava cool, eu achava que iriam achar cool. E no começo eu até pensava assim, eu quero escrever o que vai ser aceito, o que tá na moda, mas o que parece mais legal. Mas não era assim que funcionava pra mim. Eu sempre ficava insatisfeito de alguma forma. Então eu acho que é muito importante vocês se colocarem, pensem realmente o que vocês querem colocar pra fora, o que incomoda vocês, o que vocês querem expressar verdadeiramente, mesmo que isso seja difícil, assim. Mas são essas as histórias que valem a pena. Eu tô falando aqui de cinema autoral, né? De cinema, a gente pode falar cinema mais de arte, assim, que é o que eu gosto. Não é só o que eu valorizo, porque tem essa distinção, né?
Eu faço essa distinção do que é um cinema mais comercial, que é, por exemplo, um blockbuster, ou produções audiovisuais, televisivas que a gente vê. Eu acho que essas produções mais comerciais, mais voltadas assim ao público, elas têm o seu valor e têm a sua demanda de mercado e são igualmente válidas, assim. Só que eu não gosto de inferiorizar um lado ou outro, assim. Eu acho que a gente tem que saber compreender as duas propostas, porque são propostas diferentes. Tu estás fazendo um produto, ou seja, por exemplo, um filme blockbuster, Os Vingadores, é um produto. Tu vai consumir esse produto, é um produto de entretenimento puro. E a proposta dele é completamente diferente de um filme autoral, artístico, que também tem seu público. Que, claro, é um filme que vai te fazer pensar mais, vai exigir mais do espectador. Tu podes até te questionar por que o autoral não vende tanto. Eu acho que tudo isso tem uma raiz, a explicação disso, a raiz está na educação, né? Por que a gente não consegue trazer o autoral tanto ao encontro do público, do grande público? Essa é uma discussão longa, interminável, mas o importante é saber valorizar os dois lados, assim, saber entender as propostas e não dizer, esse filme dos Vingadores é uma porcaria, esse filme do Batman não presta só porque é filme de massa, só porque não é cult. E eu tento saber compreender as propostas e gosto dos dois lados. Eu adoro, por exemplo, filmes do Batman, os Batmans do Christopher Nolan, o De Volta pro Futuro é um dos meus filmes favoritos, a trilogia. E eu sei que são filmes comerciais, mas dentro da proposta que eles têm, eles são muito bem sucedidos. Mas eu tava falando de cinema autoral. E realmente, se vocês querem fazer cinema autoral, ou escrever uma história mais de arte, se coloquem. É uma dica que eu dou, assim. Tentem ver aquilo que realmente toca vocês. Porque no cinema a gente é muito. Tu pode até achar que se tu falar sobre coisas muito internas tuas, ou coisas que tu acha que só tu pensa, tu não vai ser aceito, mas não. No cinema a gente trabalha muito com a verdade. Por exemplo, em relação ao teatro. O teatro, tu tens um espaço limitado, que é aquele palco. Se eu colocar 4 cadeiras, uma na frente da outra, duas na frente das duas outras, e uma pessoa sentada fingindo que está dirigindo, o público vai aceitar que aquilo é um carro. E essa é uma das magias do teatro. No cinema não. O cinema, por tu teres essa possibilidade de se deslocar e levar a câmera onde tu quiseres, geralmente tu tens do espectador uma exigência maior sobre a verdade. Isso quando a gente fala de cinema realista, né? Realismo, naturalismo. É mais difícil tu enganar o espectador no cinema. Isso vale para dramaturgia. Se eu escrevo sobre algo que eu não tenho domínio, que eu não tenho conhecimento, eu não vou saber contextualizar, eu não vou passar a verdade, porque eu não tenho essa verdade. E quando a gente escreve sobre coisas que a gente conhece, sobre a gente, por exemplo, a gente tem essa verdade. Não que seja a coisa mais fácil do mundo tu conseguir transmitir, mas já é um começo, assim. Então essa é a dica que eu dou. Se coloquem. E eu acho que era isso, assim.
a pessoa vai perceber, é mais verdadeiro e ela vai se identificar mais facilmente. Se der tempo antes de acabar, outra coisa muito importante. No cinema, a gente geralmente tem uma regra que se chama show, don't tell. Pensem, quando vocês estão escrevendo o roteiro, não subestimem o espectador. O espectador é inteligente. Show, don't tell, porque tudo que você puder mostrar, não fale. Ou seja, não bota a personagem dizendo tudo o que está acontecendo. Por exemplo, a personagem dizendo: a Maria estava muito mal hoje porque ela está pensando no seu namorado e ela acha que eles não vão mais voltar a ficar juntos. Tu não precisa fazer isso. Tu pode mostrar as situações, entende? Ao contrário do que a gente vê nas novelas, que as personagens até falam sozinhos. Sempre que der pra sugerir é melhor até que mostrar, mas sempre que der pra mostrar, ao invés de colocar a palavra na boca das personagens, faça isso. Porque tu exige, porque tu joga junto com o espectador, porque tu faz com que o espectador participe intelectualmente do filme, tentando decodificar aquilo que tu estás propondo para ele. É mais instigante. Então essa é uma regra básica, pensa nisso. Não tenta sair escrevendo tudo que tu tá pensando na boca das personagens. Tenta pensar num meio de mostrar isso, de sugerir isso e pensar que o espectador tentar fazer com que o espectador pense para decodificar. Eu acho que o mais difícil quando tu escreve um roteiro nem é tanto o que tu vais escrever, mas o que tu não vais escrever. Pensem no que vocês não precisam escrever. Se uma cena não faz diferença quando cortada do roteiro, então ela deve ser cortada do roteiro. Menos é mais, em muitos casos. Bom, esse foi um apanhado de pensamentos e de coisas que eu aprendi ao longo do caminho. Não sou o dono da verdade, só estou passando algumas dicas que eu acho válidas. Mas é isso, eu fico por aqui hoje e espero não demorar mais tanto a gravar.